Como Castilho morreu? Castilho foi um jogador de futebol brasileiro, que fez muito sucesso atuando como goleiro do Fluminense e da seleção brasileira. Ele participou de 4 Copas do Mundo de futebol, e saiu como campeão em 2 delas. Carlos José Castilho, mais conhecido como Castilho, nasceu em 27 de novembro de 1927, na cidade do Rio de Janeiro. Ele era filho de seu Ezequiel e da dona Mariana. Castilho cresceu em uma família humilde na zona norte do Rio de Janeiro. Sua infância foi bastante difícil, já que ele precisou ajudar nas despesas de casa desde cedo. Nesta fase de sua vida, ele trabalhava como entregador de leite nas casas da vizinhança. Para isso ele precisava acordar de madrugada e conduzir uma carroça. Essa rotina extenuante o impediu de ter uma infância como das outras crianças, e inclusive fez com que ele desistisse dos estudos. No pouco tempo livre que lhe restava durante o dia, ele era visto frequentemente jogando nos campos de várzea do bairro de São Cristóvão e das localidades próximas. Embora já fosse relativamente alto, neste período ele preferia atuar como ponteiro esquerdo, e mesmo jogando fora do gol, ele já se diferenciava dos outros jogadores. Em 1942, a mãe do jogador veio a falecer, e apesar de ter sido um ano muito triste para ele e para sua família, foi também um ano em que ele teve sua primeira grande oportunidade de seguir uma carreira como jogador de futebol. Castilho foi visto jogando pelo pai do jogador Ademir Marques de Menezes, o seu Menezes, que viu que o jovem tinha talento e poderia no futuro virar um profissional. Ele então o leva para ingressar nas categorias de base do Olaria Atlético Clube, um clube tradicional do Rio de Janeiro. Ao chegar no clube, ele atuava como ponteiro esquerdo, porém, Castilho não conseguiu se destacar, e o colocaram para ver como ele se saía no gol. Foi aí que realmente o jovem jogador descobriu seu talento. Durante sua passagem pelo Olaria, Castilho rapidamente se tornou o goleiro titular das equipes juvenis. Sua performance em campo, marcada por defesas espetaculares e reflexos rápidos, fez com que ele ganhasse notoriedade. Em 1945, aos 18 anos, Castilho começou a atrair olhares de clubes maiores devido às suas atuações impressionantes. Um desses clubes foi o Fluminense, onde olheiros do clube se interessaram por ele e o chamaram para fazer alguns testes. Mesmo sendo daltônico, fato que ele escondeu no momento dos testes, Castilho conseguiu um contrato com o Fluminense em 1946. Ao ingressar no tricolor carioca, o jogador enfrentou novos desafios e uma competição acirrada por uma vaga no time principal. Atuando no gol, as oportunidades não eram muitas, já que o goleiro titular Robertinho estava com um desempenho aceitável. Inicialmente, ele participou do elenco como reserva, mas sua dedicação e talento logo o levaram a se destacar nos treinamentos e nas partidas que teve a oportunidade de participar. Sua estreia oficial como goleiro titular do Fluminense ocorreu no começo de 1948. Desde sua primeira partida como titular, ele impressionou torcedores e críticos. Apesar da pouca experiência, sua ida para a seleção brasileira não demorou para acontecer, e em 1950, ele foi escalado para participar de sua primeira Copa do Mundo como reserva do goleiro Barbosa. Apesar do péssimo desempenho do Brasil na Copa, sua participação no elenco o fez ganhar experiência, que refletiu em seu desempenho nos anos posteriores. Em 1951, Castilho começa a ganhar seus primeiros títulos importantes pelo Fluminense, como carioca daquele ano. No ano seguinte ele venceu a Copa Rio e foi campeão pan-americano pela seleção brasileira. Em 1954, ele é novamente convocado para uma Copa do Mundo, e desta vez, ele assume a posição de goleiro titular da equipe. Embora o Brasil não tenha saído campeão, o desempenho da seleção num todo foi bastante elogiado pela imprensa. Nos anos posteriores, ele continuou jogando pelo Fluminense conquistando vários títulos, porém em 1957, ele vai passar por uma difícil decisão que poderia ser fatal para o seu futuro no futebol. Neste ano Castilho sofreu uma lesão no dedo mínimo da mão esquerda. A lesão era algo recorrente em sua carreira e causava dor e dificultava seu desempenho em campo. Os médicos do Fluminense, liderados pelo Dr. Newton Paz Barreto, informaram Castilho que o tratamento convencional para a lesão exigiria um período de recuperação de cerca de 2 meses. Para um jogador tão dedicado e comprometido com seu time, essa perspectiva era inaceitável.
Castilho temia que sua ausência prolongada prejudicasse o desempenho do Fluminense e deixasse o time desfalcado em momentos cruciais. Diante dessa situação, Castilho tomou uma decisão radical e corajosa. Ele optou por amputar parte do dedo mínimo da mão esquerda. A amputação permitiria que ele retornasse aos gramados em um período muito mais curto, estimado em apenas 2 semanas. A cirurgia de amputação foi realizada com sucesso, e Castilho iniciou o processo de recuperação. Em apenas 2 semanas, ele estava de volta aos treinos e pronto para defender o gol do Fluminense novamente. Castilho conseguiu ser convocado para as Copas do Mundo de 1958 e 1962, ficando em ambas como reserva do goleiro titular Gilmar dos Santos Neves. Mesmo assim, ele se tornou bicampeão mundial e um dos poucos jogadores a participar de 4 Copas do Mundo. Castilho jogou pelo Fluminense até 1965, totalizando 698 partidas e sofrendo 777 gols. Ao longo de 2 décadas ele ganhou diversos títulos, entre eles estão um tricampeonato carioca, um bicampeonato do torneio Rio-São Paulo, e uma Copa Rio. Após se desligar do Fluminense, Castilho ainda desejava continuar jogando por mais algum tempo, embora a idade já estivesse pedindo para ele largar a vida de jogador profissional. Ele então se transferiu para o Paysandu Esporte Clube, de Belém do Pará. Lá ele fez sua última temporada, e ajudou a equipe a vencer o Campeonato Paraense. Após se aposentar como jogador, ele não abandonou o futebol e iniciou uma carreira bem-sucedida como técnico. Ele treinou times de grande expressão no futebol nacional como Paysandu, Sport Recife, Internacional, Guarani, Grêmio e muitos outros. Como técnico, ele teve seu melhor momento em 1984, quando assumiu o comando do time do Santos. Sob sua liderança, o Santos conquistou o Campeonato Paulista. Em 1986, Castilho recebeu um convite para treinar a seleção da Arábia Saudita. A Federação de Futebol da Arábia Saudita estava em busca de um treinador experiente e com um histórico de sucesso para liderar a equipe nacional, e Castilho acabou sendo indicado por Tele Santana. Ele aceitou o desafio, porém, isso lhe trouxe problemas dentro de casa. Sua esposa na época, Evelina, se recusou a acompanhá-lo. Mesmo assim, Castilho estava decidido a assumir a seleção. Infelizmente, pouco tempo depois, o agora treinador perderia sua vida de uma forma trágica. No final de 1986, Castilho volta para o Brasil, já decidido a não permanecer como treinador da Arábia Saudita. O período longe de sua família e morando num país culturalmente tão diferente do Brasil, não fez bem para seu emocional. Durante suas férias no Brasil, a decisão de não voltar começou a ficar mais forte na sua cabeça. No dia 2 de fevereiro de 1987, véspera da viagem, o ex-goleiro foi à cobertura de sua ex-mulher, Vilma, com quem teve 2 filhos ao longo da vida. Castilho estava bastante angustiado com os rumos que sua vida estava levando e demonstrava muita preocupação. Ao chegar no apartamento, ele reclamou de estar há vários dias com dores de cabeça e que teve uma péssima noite de sono. Por volta das 16 horas, o ex-jogador pega todos de surpresa quando acaba despencando da janela, caindo de uma altura de 20 metros. Infelizmente, ele acabou não resistindo à queda e faleceu no local. Castilho morreu no dia 2 de fevereiro de 1987, após se jogar da janela do apartamento de sua ex-esposa. Ele estava com 59 anos. O velório de Castilho foi realizado no cemitério São João Batista, um dos cemitérios mais tradicionais do Rio de Janeiro. A cerimônia foi marcada por um ambiente de respeito e tristeza, com a presença de familiares, amigos, ex-companheiros de equipe e torcedores do Fluminense. O enterro de Castilho foi realizado logo após o velório, em uma cerimônia íntima no próprio cemitério São João Batista. Castilho é lembrado como um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro. Em 2006, o Fluminense inaugurou um busto de Castilho na entrada da sede social do clube, em reconhecimento aos seus serviços prestados e às demonstrações de amor pelo clube. Ele é um exemplo de paixão pelo esporte e de compromisso com o time, características que o tornam um ícone eterno do futebol brasileiro. E foi assim que Castilho morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.